assim o mal não entraria e seria um lar cristão. Isso na cabeça deles, o que eles me falaram. Na hora, para não ficar feio na foto, não falei nada. Aceitei o convite, silenciando o conhecimento da verdade de Deus sobre o assunto. Foi uma noite de profunda angústia e crise interior. A pergunta que me fazia era: onde foi parar a sua confissão de fé? Onde foi parar aquilo que você crê? Por que você não teve coragem de dizer ali naquele exato momento: não, não é assim que funciona? Mas eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Vamos ler agora João 12, 42 a 43. Vamos se limitar só a esse texto aqui. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Senhor, está aqui tua palavra. Abre o nosso coração e nos ajuda a entendê-la e aplicá-la ao nosso cotidiano, à nossa vida prática, Senhor. Assim te oramos em nome de Cristo. O contexto anterior revela a incredulidade do povo judeu a respeito de Jesus ser o Messias prometido. O verso 37 do capítulo 12, o apóstolo João testemunha dizendo: e embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Os sinais feitos por Jesus apontavam para algo maior que o sinal. Apontavam para a chegada do reino de Deus, seu rei, a redenção trazida por ele para o seu povo. Israel, de um modo geral, rejeitou os sinais, rejeitou o Messias, rejeitou a chegada do reino de Deus, rejeitou o seu rei e a redenção que ele trazia. O apóstolo João fundamenta esta verdade apontando para o cumprimento profético em Isaías 53, 1. Diz o texto, está até aqui no verso 38. Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Olha o desafio do profeta. Eu vou pregar para um povo que não vai querer te ouvir. O Senhor vai revelar o seu braço para um povo que não vai acreditar. No verso 40, o apóstolo João usa Isaías 6,10 para explicar que a nação como um todo era incapaz de acreditar. Eles rejeitaram consistentemente e conscientemente a revelação de Deus. Deus os julgou e os puniu com cegueira espiritual e corações endurecidos. Então, o juízo de Deus não é sem razão, mas é com razão, tal qual foi ali com as cordonizes. O povo faminto por carne, querendo voltar a comer as comidas do Egito. O comentarista João Valvorde e Roy Zucker comentam o seguinte: a incredulidade nacional e irracional dos judeus havia sido predita pelo profeta Isaías, capítulo 53, versos de 1 a 12. E começa dizendo que Israel não perceberia a revelação de Deus através do seu servo, Jesus Cristo. Apenas alguns acreditariam entre os judeus. O propósito principal do apóstolo João é dizer que os sinais feitos por Jesus tinham o objetivo de revelá-lo como Messias Redentor prometido de Deus para o seu povo. Os fatos da realidade dos sinais e da verdade profética sobre o Messias incomodava a religião oficial de Israel, elaborada e propagada nas sinagogas pelos fariseus. Eles queriam silenciar os sinais de Jesus, acusando-o de fazê-lo por meio de Beelzebu. Chegaram a esse nível. Como não silenciaram? Eles queriam silenciar Jesus matando Jesus. E aí eles conseguiram. Mas a sua palavra, a sua voz, não foi silenciada, ainda hoje. Permanece aí. No contexto, os versos 42 e 43, que lemos do capítulo 12 de João, diz que muitas autoridades creram em Jesus, mas por
causa dos fariseus amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso não se parece com o nosso contexto, com a nossa realidade, com o nosso dia a dia? Quando nós travamos assim e silenciamos. Perguntamos ao texto, que lições nós podemos extrair desses dois versículos? Primeira, o engano de viver o Evangelho sem Cristo. Essa é a primeira lição. Não se vive o Evangelho sem Cristo, como muitos têm querido viver e têm vivido hoje em nossos dias. A segunda lição, a glória do homem é inimiga da glória de Deus. Verso 43, e o engano de viver o Evangelho sem Cristo, verso 42. Vejamos o primeiro ponto, o engano de viver o Evangelho sem Cristo. No verso 42, Jesus lamenta o tipo de atitude por parte de algumas autoridades que tinham crido nele. Observe o que ele diz. Mas por causa dos fariseus, não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Eles queriam ficar bem na foto com os fariseus e na sinagoga. Jesus está dizendo o seguinte: a autoridade construída pelos homens é importante para definir sua identidade. E ele faz qualquer coisa para não perdê-la. Se perco aquilo que é muito importante para mim, perco a minha identidade. É isso que está acontecendo aqui. Eles são autoridades, então eles construíram isso no decorrer da sua vida. E eles não queriam perder o que haviam construído. Então, a identidade do homem depende daquilo que ele conquista dentro dos outros homens, independentemente se é lícito ou não. No contexto aqui, por pertencer à sinagoga, aparentemente, podemos pensar que foram conquistas lícitas, mas ainda botamos entre aspas, porque os fariseus torceram toda a lei de Deus para satisfazer os seus próprios objetivos e desejos. Então, entre se identificar com o carpinteiro da Galileia e a sinagoga, eles silenciam a confissão em Cristo, endossando a tradição dos fariseus. A sinagoga dava mais notoriedade na sociedade do que testemunhar a Cristo ou dizer que cria no simples carpinteiro da Galileia. A pergunta que fazemos é possível viver o cristianismo sem testemunhar fielmente a Cristo? É uma pergunta retórica, irmãos, para todo crente. Ele vai dizer que não. Para aqueles que são fiéis e entendem o Evangelho, entendem a Escritura. Mas para muitos, eles vão dizer que não, mas a vida prática dele vai dizer que sim. Pois bem, para aquelas autoridades, era possível sim, como é hoje para uma grande maioria dos crentes. É possível sim. A manipulação da religião é inerente à natureza humana, manchada pelo pecado. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar manipular a Deus, transferindo a culpa. Um culpa o outro, que o outro culpa o outro. O que é que está acontecendo aqui com Adão e Eva? Eles querem ficar bem na foto. O que está no cerne da atitude de Adão e Eva é ficar bem na foto para Deus e continuar a vida na hipocrisia espiritual, se escondendo de Deus como se nada tivesse acontecido. Isto é, eles queriam viver no paraíso de Deus sem Deus. Essa é a questão aqui, irmãos. E muita gente hoje que é crente quer as bênçãos de Deus, mas não quer Deus no seu coração. Essa é a realidade. Viver um cristianismo sem Cristo. Traduzindo para os nossos dias, querem viver as bênçãos do cristianismo, mas não querem qualquer compromisso com Cristo. A atitude das autoridades judaicas, que no momento creem em Cristo e noutros, seguinte, por meio das consequências do testemunho cristão,
e para ficar bem na foto com os fariseus, calam a verdade do Evangelho, aponta para o desejo de viver o Evangelho sem Cristo. Nós cremos, acreditamos, cremos em Cristo. Mas aí chegam os fariseus. Não é bem assim, não. A gente crê assim, mas olha, o que está em comum com a nossa religião aqui. Aí ele vai para a sinagoga, você estava confessando a Cristo. Não, olha, eu confessei aquilo que a gente aqui também confessa em comum. Então ele procura coisas em comum para se justificar. Para não ficar amarelo na foto. William Hendrickson diz o seguinte: devido ao meio dos fariseus, que invejavam seu concorrente Jesus e que eram seus maiores inimigos, essas autoridades não ousavam confessar, eles calavam suas opiniões. Olha que coisa, assim, impacta a nossa vida. Mas, irmãos, é justamente isso que acontece no nosso meio, com muitos crentes. É isso que acontece. Em nossos dias, a verdade do Evangelho tem sido calada por muitas igrejas e por muitos que se dizem crentes, aqui entre aspas. Eles abraçam a ideologia do politicamente correto, não se prega mais sobre disciplina de crente, pecado, arrependimento, a ira de Deus, as consequências do pecado, a humilhação, o princípio de autoridade e submissão, oração, juízo final, o inferno. A grande maioria das igrejas não pregam mais sobre isso. Isso aqui é o cerne do Evangelho. Porque quando eu tenho consciência do meu pecado e de quem eu sou, eu vou me submeter àquele que me recebeu com graça e misericórdia. E não vou ter medo de testemunhar o seu nome, porque ele me livrou da condenação eterna do inferno, irmãos. Pregação e estudo como temas que confrontam o pecado e o pecador espantam as pessoas das igrejas. Espanta os visitantes, os ouvintes. Isso não dá ibope no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Instagram e no Telegram. São raríssimos os pregadores que falam sobre isso aqui. Porque a grande maioria é aquela mensagem de positivismo. Vamos levantar a moral da igreja. Vamos falar sobre prosperidade. Falso evangelho. Um evangelho sem Cristo. Não tem o peso da cruz que nós temos que levar. Não fala de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Não fala que é um desafio tremendo seguir a Cristo. Vivemos hoje em muitas igrejas a realidade do evangelho sem Cristo. A causa é um medo de pregar a verdade por causa, hoje, do politicamente correto para não perder os seus membros. Não queremos ofender nem descriminalizar as minorias, dizem. Não queremos ser taxados de preconceituosos, misóginos, machistas, fascistas e terraplanistas. Hoje em dia está assim, irmãos. Medo da minoria pecadora, que não conhece a luz do Evangelho. Estamos tremendo de medo. Não é para ser assim, irmãos. Quando calamos a voz da verdade do Evangelho de Cristo, diante da realidade que nos cerca, optamos por um Evangelho polido pelo secularismo, estamos vivendo um cristianismo sem Cristo. Essa é a realidade. E o que é um cristianismo sem Cristo? É uma boa pergunta. Pois bem, vamos ter aqui duas respostas. A primeira, a mais básica, é um cristianismo orientado por regras, por leis, costumes familiares, ideologias humanistas, tradições religiosas e uma falsa espiritualidade. As igrejas estão cheias disso. Regras e mais regras, leis e mais leis. E você começa a medir sua espiritualidade por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Aí você é tido como santo. É tido como santo. As autoridades judias que creram em Cristo não creram de coração sincero. Hendrickson comenta mais uma vez. Eles estavam sempre prontos a pular no trem da alegria e juntar-se à maioria.
Desculpa. Isso não se parece com a gente hoje? Hoje tem boato para crente, carnaval para crente, show para crente, todo mundo assim doido para passar o trem da alegria, para pular em cima e sair, ei, Jesus, papapá, desse jeito. Irmãos, isso não é evangelho, pelo amor de Deus. Isso é outra coisa, isso é uma seita. Isso é de um vulgarismo assim tremendo, de um entendimento assim esdrúxulo e errado. Quando não é um extremo legalista que põe medo, que oprime, é um liberalismo assim geral. Não existe o meu termo, porque as pessoas não querem o meu termo, porque tem que haver sacrifício para isso. Jesus em Mateus 13 prega ao público por parábolas. Neste contexto, ele prega sobre a parábola do semeador. Aqui é muito interessante, tem a ver com o nosso contexto aqui. No verso 7 ele diz, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. No verso 22, ele explica o verso 7 para os discípulos, dizendo o seguinte, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém a preocupação deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas olha que coisa interessante aqui. A preocupação, os espinhos, né, sufocam pelas preocupações desse mundo. Qual é a preocupação desse mundo no contexto do texto que nós lemos? A minha imagem. Aquilo que eu represento. Eu não quero perder isso. Porque se eu perder isso aí, eu perco a minha identidade. Então eu estou preocupado com isso. Eu não quero me misturar com o Jesus o carpinteiro, porque eu vou ter que expor o que eu sou. Preocupação com o mundo, a minha aparência. Ou a minha falsa aparência. Ela vai cair um dia. Isso não persiste. Você pode enganar muita gente por um bom tempo, mas não por muito tempo. Deus traz à luz as coisas. E a segunda aqui é a fascinação das riquezas, do mundo, a fama, as regalias, a notoriedade. Isso aqui, irmãos, por isso que Cristo diz, né, que é difícil um rico entrar no reino de Deus, aos apóstolos. E aí, quem pode ser salvo? Aí Jesus diz, para Deus nada é impossível. Ele converte ricos, irmãos. Isso é gracioso demais. Observando a atitude das autoridades, vamos entender justamente o que Cristo quis dizer nos versos 7 e 22 de Mateus 13. Justamente isso aqui. A preocupação com a posição social, a fascinação com as regalias da religião, calaram o testemunho daqueles homens. E tem, irmãos, calado o testemunho de muito crente aí fora. A segunda resposta sobre o cristianismo sem Cristo tem a ver com as preocupações pessoais quanto à posição social e a fascinação e o deslumbre com as riquezas deste mundo que esse mundo oferece. Então, muitos querem viver um cristianismo atrelado às fascinações e os deslumbres que este mundo oferece. E o desejo de viver todas as bênçãos do céu na terra. É o desejo desenfreado pela teologia da prosperidade material. Se eu sou filho do rei, devo viver como rei na terra. Isso é falso, irmãos. Isso não é evangelho, isso não é cristianismo. Eu não sou contra aqui as riquezas. Não sou, irmãos, de modo algum. Mas elas estão a serviço do reino de Deus, não do seu bel prazer. Você vai desfrutar? Vai, das suas riquezas. Isso é justo, porque é o seu trabalho. Mas elas não podem tomar o trono de Deus no seu coração. Porque se isso acontecer, você vai perder o prumo de todas as coisas. Não é? Aquelas autoridades não estavam dispostas a abrir mão de tudo para seguir a Cristo. O custo era alto demais, as perdas seriam irreparáveis.
Para eles, era melhor viver um tempo de paz com os fariseus e ter uma boa reputação na sinagoga do que seguir um simplório carpinteiro da Galileia, prometendo a salvação e a vida eterna com Deus. Foi isso que eles fizeram. E muitas vezes, irmãos, muitos crentes fazem isso. Para muitos crentes hoje, é melhor estar em paz com o mundo e vivendo na ideologia do politicamente correto do que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Eles querem, mas eles querem viver um evangelho sem Cristo. Em Lucas, capítulo 12, versos 13 a 21, Jesus responde com uma parábola a um homem que queria que ele fosse juiz entre ele e seu irmão para repartir a sua herança, a herança que o pai havia deixado. No verso 20, disse-lhe Jesus a ele: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Logicamente, aquelas autoridades ouviram isso. Ouviram isso aqui. O Evangelho sem Cristo vai provocar este desespero. Uma alma despreparada e você não sabe para quem será. Mas o Evangelho de Cristo e com Cristo nos dará a segurança para responder: preparei minha alma por meio da mensagem do Evangelho de Cristo. Minha alma pertence a Deus por toda a eternidade. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Não tenha medo de ser um cristão autêntico. Não tenha medo. Saiba se posicionar. Não precisa ser agressivo. Não precisa ser carrancudo, grosseiro. Não precisa nada disso. Mas simplesmente você resolve o problema com a simples frase: eu amo a Cristo. Eu lembro uma vez que, na época eu não era crente, e chegou uma cantata do Palavra da Vida lá em João Pessoa. Minha mãe pertencia à igreja presbiteriana e, como era uma cantata, era muita gente, então mamãe hospedou um casal lá em casa, uma menina e um rapaz, da cantata. A cantata era Digno era o Cordeiro, nunca esqueço disso, isso marcou a minha vida. Então eles ficaram lá em casa e eu estudava fora, eu fazia universidade fora. E minha vida era completamente desregrada. Eu era mais doido do que qualquer coisa, só andava drogado. Então quando eu cheguei em casa e vi a menina, qual era a minha intenção? A melhor possível, né? Para um maluco drogado, claro, gente. E não deu outra. O momento que eu fiquei com ela a sós, com ela, foi a primeira coisa que eu fiz. Vamos sair hoje à noite, vamos para a balada? Né? Ele olhou para mim assim e fez: não, eu não vou, porque eu amo a Cristo. Irmão, pensa num golpe assim, um Mike Tyson na minha testa. E eu fiquei sem saber aonde enfiar a cara. E olha que eu estava muito doido. Mas foi o que ela me disse, mas nada mais do que isso. Não vou, eu amo meu Senhor Jesus Cristo. Só disse isso. E eu fiquei assim: o que é que isso significa, gente? Porque a menina era bonita, sabe, e tal, eu digo: nossa, como é que... Eu não entendi, na verdade, a resposta dela. Mas eu sei que aquilo me confrontou, que eu perdi o chão. Eu entrei, tomei meu banho e fui-me embora. No cristianismo bíblico, Jesus Cristo é o centro e não o homem. Não podemos viver, irmãos, um evangelho sem Cristo. Isso não é evangelho. É outra coisa. Segundo ponto, e último, para encerrarmos aqui a nossa, está no verso 43, que diz assim: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso aqui é o resumo de Jesus a respeito desse fato aqui, do que está acontecendo aqui, não só com esses homens aqui, mas também com todos aqueles judeus que não creram nele, conforme Isaías está aqui, né, no texto aqui anterior. A inimizade do homem com Deus é devido à sua natureza pecadora, isto é, a natureza humana está em rebelião contra Deus desde que Adão pecou. Sendo assim, tudo que vem de Deus, o pecador se rebela contra, sem exceção. O problema da rebelião não é de cunho ético-moral, não é, e nem social. O problema é interno,
vem de dentro para fora. O problema é o coração do homem manchado pelo pecado. Muita gente pensa que a redenção do homem vem pela redenção da sociedade. Vamos redimir a sociedade. Irmãos, isso é falácia. Isso é um evangelismo, um evangelho sem Cristo. Cristo nunca teve essa preocupação de redimir a sociedade por meio das ações do homem em prol das minorias. Isso não existe. Isso é falso. Isso é ideologia, falsa ideologia, isso é utopia. Porque não é assim que funciona. Funciona o homem mudando o coração dele, Deus mudando o coração do homem. É isso que o verso 43 está dizendo. Porque amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. As autoridades estavam em rebelião contra Deus. Apesar de crerem em Jesus, confessaram com a boca, mas o coração estava longe de se dobrar aos princípios do Evangelho de Cristo. Para as autoridades, do verso 42, a sinagoga e o farisaísmo eram a vitrine das suas conquistas religiosas e sociais. Nós vamos mudar o contexto de Israel por meio do farisaísmo e por meio do que nós pregamos aqui na sinagoga. Vamos fazer aqui uma revolução social. E não funcionou e nem vai funcionar. Porque não é assim que funciona. É o coração do homem o centro do problema. Não é o que está fora dele, é o que está dentro dele. Eles optaram por silenciar a confissão em Cristo, endossando que a sinagoga e a tradição dos fariseus dava mais glória pessoal entre os homens. Eles amaram a glória dos homens. Mas o que significa amar a glória dos homens, como o texto diz aqui? Segundo o texto, a glória dos homens não é amar os fariseus, nem a tradição deles e nem a sinagoga. Está enganado se você pensou isso. É amar a si mesmo acima de todas as coisas. Para estes homens, tudo era uma questão de amor próprio. Eu me amo tanto que não quero sofrer nem pagar o preço de testemunhar que creio em Jesus Cristo. Eu me amo demais para isso. Isso é amar a glória do homem, a sua própria glória. Se o testemunho cristão vai promover descrédito da minha imagem, identidade e posição social dentro dos homens e da sinagoga, não testemunharei a Cristo, vou ficar calado. Ora, se meu testemunho vai promover meu descrédito no meio da sociedade, vai manchar minha imagem, vai me jogar, o meio social vai me execrar. Se isso vai acontecer, aí eu não quero. Eu não quero perder isso. Então eu não vou testemunhar a Cristo. Você está amando mais a sua glória do que a glória de Cristo, irmãos. É o amor próprio. É o seu próprio coração, é a sua própria vontade, é os seus próprios interesses, são os seus desejos, é a sua imagem, é a sua pessoa, é o seu umbigo que está no centro da realidade da vida. Não há diferença com o contexto dos nossos dias e nem com a realidade do cristianismo sem Cristo vivido por muitos crentes hoje. Na verdade, a maioria das gerações passadas e presentes amam a glória dos homens e não está disposta a abrir mão destes valores pelos valores do Evangelho de Cristo. São poucos que estão dispostos a isso. São poucos, irmãos. Crentes que se apegam aos seus bens materiais, que é uma coisa assim absurda, porque amam demais. Não são liberais, no bom sentido, mas se agarram com unhas e dentes ali e não soltam. Mordem o osso e não largam de jeito nenhum. Crentes. Hendrickson comenta, eles amavam serem bem conceituados pelos líderes religiosos. Eles amavam as lisonjas do sinédrio mais do que a glória de Deus. Estas autoridades ouviram o ensino de Jesus em João 12, 25, mas relutavam em depositar
o coração na palavra de Cristo. Diz o texto, João 12, 25, quem ama a sua vida, perde-a. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Olha só, que contraste aqui. Amar a vida é amar a glória dos homens e não a glória de Deus. Odiar a vida é odiar o pecado e amar a Deus. Isso é evangelho. Henriques continua comentando aqui, mais uma vez. Eles realmente não podem crer, visto que estão constantemente buscando o louvor dos homens e não o louvor que vem de Deus. A glória do homem, ela é inimiga da glória de Deus. Não se comungam em hora alguma, em lugar algum na Escritura. Um dos pilares da reforma, irmãos, foi o lema Soli Deo Gloria. Isso é latim, que significa glória somente a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo traduz essa verdade para a igreja de modo maravilhoso e claro, para que o redimido glorifique somente a Deus e não os homens. Nós podemos honrar os homens, é diferente. Honra a quem merece honra. Respeito, isso é um fato. Mas glorificá-lo, adorá-lo, ou se auto-adorar, isso não é evangelho. Boyce é outro comentarista, em seu livro, ele fala o seguinte, sobre a revelação bíblica, sobre a glória de Deus. Olha que coisa interessante aqui. A glória é somente a Deus. Ele diz o seguinte, se a criação inteira vem de Deus, por Deus e para Deus, e se o caminho da salvação é da mesma forma, dele, por ele e para ele, então você, como parte da criação redimida de Deus, é também dele, por ele e para ele. Em outras palavras, você também existe para a glória de Deus e deve dá-la a ele sempre. Esse é o entendimento do Evangelho. A primeira pergunta, irmãos, do nosso catecismo, o catecismo de Westminster, é a seguinte: qual é o fim supremo e principal do homem? A primeira pergunta é essa. Se nós entendermos isso aqui, irmãos, nós vamos entender o Evangelho. Ou entender para que propósito Deus nos criou, Deus nos salvou, Deus nos abençoa todos os dias. Qual é o fim supremo e principal do homem? E o catecismo responde: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que é gozar a Deus para sempre? Deus me satisfaz em todas as áreas da minha vida. Eu não preciso de fama, nem de notoriedade, nem de poder, nem de autoridade, não preciso nada disso. Porque a minha satisfação está em Deus que salvou a minha vida. Eu sou dele. E ele é meu. Isso me basta. E enquanto eu tiver vida nesse mundo, eu vou glorificá-lo. Mas de que modo eu vou glorificar a Deus? Testemunhando a Ele através da minha conduta de vida. Em tudo que eu faço, em tudo que eu falo. É isso que nós glorificamos a Deus, irmãos. Isso é um fato, eu não sei se isso foi com Lutero ou foi com Calvino. Um sapateiro da região se converte com a pregação. Isso no período da Reforma. E ele chega e pergunta não sei se foi para Calvino ou para Lutero, o que eu devo fazer para glorificar a Deus? Aí ele pergunta, qual é a sua profissão? Ele fez, eu sou sapateiro. Ele diz assim, faça o seu melhor trabalho e cobre o preço justo. Está glorificando a Deus. Não está enrolando, não está enganando ninguém. A orientação deste catecismo é clara. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e não aos homens. Aquelas autoridades, segundo Jesus Cristo, que conhecem o coração dos homens, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, mesmo vendo os sinais e as suas maravilhas. Irmão, irmãs, quando não entendemos o poder da mensagem do Evangelho de Cristo e a sua salvação, vamos amar mais a glória dos homens do que a glória de Cristo.
Jesus deixa isso muito claro quando esteve na casa de Simão, fariseu, e uma pecadora molhava os seus pés e com as suas lágrimas e o enxugava com os seus cabelos e o ungia com um perfume preciosíssimo. Simão ficou indignado, é uma pecadora. Jesus lhe pergunta, com uma parábola, ele diz assim: certo homem, certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 denários, o outro 50. Eles não tinham com que pagar, então o credor perdoou os 2. Qual deles amará mais o homem que perdoou as dívidas? Aí Simão responde: penso que é aquele a quem mais perdoou. Correto? Corretíssimo! Pois bem, o que nos faz glorificar somente a Deus é ter a consciência de que fomos perdoados em Cristo de uma dívida impagável. Impagável! Quem tem a consciência do perdão recebido de Deus em Cristo vai glorificá-lo para sempre, porque quem muito se perdoa, muito se ama, aquele que perdoou. Isso é o Evangelho com Cristo. Isso é glorificar o seu nome. Pense nisso. Quando você rejeita a verdade de Cristo, ou o Evangelho, você revela que ama a sua própria glória. Lembre-se, a verdade de Cristo que você rejeitou, lhe julgará no dia do juízo final. Neste contexto, a glória do homem não lhe salvará. Não lhe salvará. Irmãos, concluindo a nossa exposição de hoje. Lá estava eu, logo cedo, esperando o casal para ir ungir o apartamento deles. Chegando no local, andamos pelo apartamento, com ele dizendo onde iam colocar os móveis e qual seria o quarto da filhinha pequena. Por fim, paramos na sala e eles olharam para mim como quem diziam: e agora? Agora é com o senhor. E eu lá no meio da sala com os 2 na minha frente. Pois bem, ficamos bem no meio da sala. Olhei para eles e perguntei: o que é mais importante para Deus, vocês ou as coisas? Eles responderam, rápido, nós. Pergunta retórica, né? Claro, né? Cheguei para entrar com o que eu ia dizer, né? Muito bem. São vocês que santificam o lugar por meio da centralidade da mensagem do Evangelho na vida de vocês. Ungir o apartamento de vocês não vai fazer qualquer diferença. O AP pode estar ungido, mas se vocês que são crentes viverem o cristianismo sem Cristo, de nada adianta estar ungido. É vazio, é oco. Perguntei a eles: vocês me entenderam? Eles responderam, mais ou menos. Aí eu, por quê? Porque na igreja que nós frequentamos, se unge de tudo. Eu disse a eles, não vou ungir o apartamento de vocês, pois Jesus não orientou os apóstolos e nem a igreja do Novo Testamento para a prática deste ritual. Vou orar por vocês para que Deus os abençoe com a riqueza da sua graça. E encerramos o assunto. Mas, irmãos, eu sofri, hein? Eu sofri. Porque a vontade era ficar bem na foto. Não ficar queimado, né? E nunca mais esse casal me procurou. Mas aí o fato foi realizado, né? E, nossa, foi muito bom, né? essa experiência, né? Para concluir aqui, irmãos, hoje aprendemos 3 lições básicas do cristianismo com Cristo. A primeira, é impossível viver o Evangelho sem Cristo. Você não vive. Você não vive. Você vive outra coisa. Uma coisa da sua cabeça. Uma utopia da sua cabeça. Uma utopia espiritual que você criou e está se apegando a ela. Mas isso não é Evangelho. E o fim é tenebroso. Segundo, a glória do homem é inimiga da glória de Deus. Deus não aceita isso. E terceiro, a mais importante, irmãos, para mim e para você, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo
para sempre, isto é, se satisfazer nele para sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos dê a graça, e nos ensine, e nos desperte a viver um evangelho centrado na pessoa de Cristo. Cristo é o centro da minha vida. Eu sei que a gente tropeça, cai, mas levanta e continua, não desiste não. Desiste não. Põe sua meta. Desiste não, vai embora. Peça ajuda, clame ao Senhor. Senhor, o meu propósito é te glorificar e me satisfazer com o Senhor. Me ajuda nisso, vamos caminhar junto. E testemunhe o Evangelho de Cristo. Não tenha medo disso. Da forma mais simples do mundo. Eu amo o Senhor Jesus, eu não posso fazer isso. Acabou, irmãos. Você não precisa fazer um sermão, fazer ali uma defesa apologética de Cristo. Não precisa disso. Coisa simples dessa. Isso abala qualquer coração, qualquer pessoa. Ok? Vamos à nossa ceia, a ceia do Senhor. Irmãos, a ceia do Senhor, ela é um sinal